Circuito 4x4, leitura bíblica no ano de 2020. É um desafio para a Igreja Batista em Itaquari. Oséias 6,3 nos diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime. Eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldades por falta de tempo para podermos ler a palavra de Deus, para podermos entrar na presença do Senhor. Mas agora, quando estamos nesse tempo de isolamento social, percebemos que temos uma oportunidade de podermos nos aproximar mais do Senhor e principalmente da leitura da sua palavra. O circuito 4x4 é uma maneira de nós podermos nos aproximar da Bíblia, de nos aproximarmos da palavra do Senhor. Então,
Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Paz e graça seja derramada sobre a vida de vocês. Mais um domingo que nós podemos nos reunir em torno da palavra de Deus, para assim podermos aprender aquilo que o Senhor Jesus deixou e nos deixou para aprendermos, né? E de certa forma, assim, nós temos que estar replicando este aprendizado para assim estarmos também ensinando a outros discípulos de Jesus. É muito bom, né, estarmos juntos para podermos estudar a palavra de Deus. Sei que temos sentido falta de estarmos num ambiente como nós tínhamos na nossa classe, sentado em círculo e conversando sobre a Bíblia. Mas nesse tempo dessas dificuldades, como uma igreja que respeita as determinações, independentemente do que os outros estão fazendo, nós respeitamos as determinações e entendemos que a nossa comunidade, a nossa população, principalmente as pessoas que vêm à nossa igreja, também são pessoas que nós podemos minimizar os riscos, né? Evitando exatamente esses encontros, essas aglomerações. Então, irmãos, não fiquem tristes, isso vai passar, né? Talvez este ano ainda nós não tenhamos uma vacina, mas isso vai passar e nós vamos ter condições de podermos estar melhorando e de nós podermos estar juntos, voltando a nos encontrar juntos, né, no nosso templo, na nossa sala da escola bíblica dominical ou escola bíblica discipuladora. Nós estamos estudando exatamente sobre as características de andar nos passos de Jesus. Andando nos passos de Jesus. É a marca registrada do discípulo de Jesus. E nós já podemos ver, né, nós já estudamos 12 lições que falam exatamente sobre andando nos passos de Jesus. Começamos com a primeira lição, né, que foi uma introdução e falou por que devemos andar nos passos de Jesus. Depois nós vimos sobre andando em humildade como Jesus, vivendo com uma missão assim como Jesus, vivendo as fragilidades da vida como Jesus, andando em santidade como Jesus, aceitando os outros como Jesus, compadecendo-se como Jesus, sofrendo como Jesus, perseverando como Jesus, praticando a paciência como Jesus, perdoando como Jesus. E no caso do perdão nós fizemos em 2 lições, porque era uma lição bem extensa, né? Depois, na última lição, nós vimos sobre orando como Jesus. Amando como Jesus e servindo como Jesus já fez parte, podemos assim dizer, de todas essas abordagens que nós vimos. Ela não foi uma abordagem específica, mas ela estava, podemos dizer assim, incluída, né, introduzida em todos esses assuntos que nós vimos anteriormente. E hoje, então, a nossa última lição sobre andando os passos de Jesus, ela vem nos chamar a atenção porque não vai ser uma característica. Porque as outras lições nós vimos várias características sobre como andar nos passos de Jesus, né? Com humildade, com paciência, com perseverança. Hoje nós vamos ver algo diferente. O que nós vamos ver é sobre o preço de andar nos passos de Jesus. O preço de andar nos passos de Jesus. Essa é a lição, né, que nós vamos estar estudando hoje e encerrando este ciclo sobre andando nos passos de Jesus. Muitas vezes nós assistimos, né, entre um filme e outro, entre um evento que a gente está assistindo na televisão, pode ser um futebol, um show, alguma coisa, aparecem assim algumas propagandas, e aparecem propagandas de elementos que as pessoas tentam dizer que são elementos importantes para a nossa vida. Nos canais pagos existem muitas vezes aqueles canais que fazem propagandas a respeito de joias preciosas, né? A respeito de, por exemplo, um anel com uma pedra de diamante. No entanto, essas propagandas falam a respeito dessas joias, né? E ela não traz para nós, ela não traz assim qual é a origem dessa joia, qual é a veracidade, né? Se realmente ela é verdadeira. E simplesmente eles colocam uma joia bem bonita, né? Um anel com uma pedra de diamante ali bem bonito, e eles dizem que este é um legítimo anel com diamante.
E aí eles dão um preço, muitas vezes um preço, por exemplo, de 99,9, né? R$ 99,90 ou R$ 99,99. E aí a gente fica naquela pergunta, será que realmente isso é um anel com diamante por R$ 99,99? Porque mesmo que nós não sejamos as pessoas mais especialistas em torno de joias, né, especialmente em torno de conhecedores de diamante, né, porque existem o profissional que conhece o diamante, sabe se ele já foi lapidado, uma série de coisas, né? Então, mesmo que nós não sejamos assim, nós temos pelo menos uma noção de que um anel com uma pedra de diamante tem um valor muito acima do que aquilo que nós poderíamos pagar, né? Eu já vi uma propaganda de um legítimo anel de diamante que valia em torno de $350 mil. Então, são coisas assim que a gente fica a se perguntar quando a gente olha para uma propaganda que diz que você vai ter um legítimo anel com uma pedra de diamante, tudo por R$ 99,99. Será que isso realmente é verdadeiro? Ou isso é uma imitação barata, né? Muitas vezes a gente entende que essas imitações baratas, elas realmente não custam caro. Você já comprou aquilo assim o que a gente chama do genérico, né? Você tem um produto oficial que você sabe que ele é muito mais caro, mas você compra o que a gente chama hoje muito de genérico, que seria uma imitação daquele produto, só que numa composição muito mais em conta e financeiramente muito mais barato do que um produto original. Então você pode ver, por exemplo, os telefones da Apple são telefones caríssimos, né? E muitas vezes você encontra na internet pessoas vendendo telefones que dizem que é da Apple, só com um preço muito mais baixo, no entanto, é uma imitação barata. Então o que acontece, por que eu estou introduzindo a nossa lição de hoje, né, sobre o preço que precisamos pagar, o preço de andar nos passos de Jesus, aquilo que nós vamos ter que pagar para andar nos passos de Jesus. Porque exatamente esse preço, essa atitude de cada cristão, de cada discípulo, que vai diferenciar o que eu chamaria, né, do que é uma imitação barata daquele que verdadeiramente é um cristão. O que eu chamaria do joio e do trigo. Né? O joio e o trigo crescem juntos, mas há depois a separação, porque o joio não presta senão apenas para ser queimado. O trigo você consegue produzir várias coisas através dos grãos, das sementes do trigo. Então, olhando para esse tempo em que nós passamos estudando, andando nos passos de Jesus, todas essas lições elas foram apontadas para nós como uma forma de nós podermos estar cada vez mais parecidos com Jesus. Ou seja, sermos cada vez mais cristãos verdadeiros, discípulos verdadeiros. E, infelizmente, eu posso dizer que nesse tempo que nós estamos vivendo, existem muitos crentes que são como estes anéis, né, de diamante, mas que são apenas imitação barata destas joias. Por que eu estou dizendo isso? Porque estes crentes, que se dizem discípulos de Jesus, eles têm uma aparência ótima, uma aparência excelente, uma aparência muito bonita de cristianismo. Mas infelizmente não passam de uma imitação barata, porque não existe um verdadeiro compromisso. Infelizmente, meus queridos, as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, pessoas que são uma imitação muito bonita do cristianismo, mas de fato não vivem um verdadeiro cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo ele é vivido na vida de cada um. Cada pessoa vai viver este verdadeiro cristianismo com o que ela tem, com o que ela é, com o que ela apresenta ao Senhor. Mas muitas vezes, para poder se parecer com alguém, as pessoas então começam a imitar. Então, elas não são cópias, podemos dizer assim, ou imitações legítimas, né, de Jesus Cristo. São apenas imitações baratas de um falso, de um pseudo-cristianismo. Todos nós parecemos estar tentando viver
né, esta ideia de sermos parecidos com Jesus. Mas será que de fato nós estamos buscando isso? Querer viver é diferente de tentar viver, né? Muitas pessoas até querem viver este sonho de serem discípulos de Jesus e serem semelhantes a Jesus, mas elas tentam viver de fato com as suas atitudes, com a sua vida. É exatamente sobre isso que nós vamos estudar hoje. Porque aquela pessoa que quer de fato viver este cristianismo, viver como discípulo de Jesus, andando nos passos de Jesus, ele tem que colocar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Todas as outras pessoas que vivem uma imitação do cristianismo, uma imitação do discipulado de Jesus, são pessoas que falam do senhorio de Jesus, porém a carreira, o casamento, os filhos, o dinheiro, uma série de outras coisas está em primeiro lugar, né? Existem pessoas que falam, mas como é que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar? Ninguém está dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que estudar. O que nós estamos dizendo é que muitas vezes você abre mão do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento com a comunhão da igreja do Senhor, para poder dar prioridade apenas às suas coisas. Isso é uma atitude egoísta. Isso é uma atitude egoísta. Porque a Bíblia nos ensina que buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, a vitória no trabalho, a vitória na faculdade, a vitória no casamento, a vitória na criação dos filhos, serão acrescentadas a partir do momento em que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, a partir do momento que nós colocamos o senhorio de Cristo como primeiro na nossa vida. E não simplesmente dizermos ou estarmos alegando que somos cristãos, mas não estamos vivendo este cristianismo. E é por isso que a gente deve se perguntar, em todo o tempo nós devemos nos perguntar, será que eu sou um verdadeiro cristão ou apenas uma imitação barata? Com o que o verdadeiro cristão se parece? E eu digo que essa pergunta deveria ser mudada, porque não é com o que o verdadeiro cristão se parece, mas é com quem o verdadeiro cristão deve se parecer ou ele se parece. Nós falamos exatamente de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. O apóstolo João, 1 João capítulo 2, versículo 6, ele diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. É o texto que nós temos usado desde os primeiros dias que nós começamos a estudar sobre este tema, andando nos passos de Jesus. Aqueles que verdadeiramente estão em Cristo produzirão fruto do viver à semelhança de Cristo. Se alguém não vive à semelhança de Cristo e alega ser um crente genuíno, tal alegação é falsa, é uma imitação barata. O verdadeiro cristão se parece com Jesus na sua vida cotidiana. Ele anda nos passos de Jesus. O verdadeiro cristão anda nos passos de Jesus quando vai para o trabalho, quando vai para a faculdade, quando está com os amigos, quando ele está no meio, na feira, quando ele está se relacionando com as pessoas. Ele sempre apresenta, a sua vida é uma demonstração da presença de Jesus no seu coração. Meus queridos, eu quero estar trabalhando com vocês exatamente a ideia, nas palavras de Jesus, né, sobre o preço que nós vamos pagar, ou o preço por andar nos passos de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 33, ele é o texto básico que vai servir para a nossa reflexão nesta manhã, para poder nos ensinar que precisamos estar atentos para se verdadeiramente estamos andando nos passos de Jesus. Lucas 14, 33 diz assim, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu quero ler também Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27, que também servirá como base para a nossa reflexão. Esse texto de Lucas 14, 26 e 27, ele ainda vai ser destrinchado pela gente durante esse estudo que nós estamos fazendo aqui. É um texto bem conhecido.
é o que eu digo, ele é muito conhecido, né? Nós conhecemos, nós sabemos, mas muitas vezes nós não praticamos, exatamente porque estamos sendo uma imitação barata do que é ser um verdadeiro cristão, do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Lucas 14, de 26 a 27, diz assim: se alguém vem a mim, eu vou pegar só a parte do versículo 27, né? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, a gente também tem aquele texto que fala: se alguém quiser, né, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, andar nos passos de Jesus até parece um paradoxo, porque a gente tem um preço a pagar. E aí você pode falar, mas está meio confuso isso. Por isso que eu disse que parece um paradoxo. Por quê? A salvação, ela é gratuita. Ela é gratuita. Você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada. Porque a salvação, ela vem de Deus como um presente de Deus para a nossa vida. Então, pela graça, nós somos salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Somos salvos pela graça. Pela graça, nós somos salvos para viver eternamente com Jesus. Mas para ser seguidor de Jesus, nós precisamos estar andando como ele andou. E por isso, nós precisamos pagar um preço. Precisamos abrir mão de algumas coisas que nós achamos importante, que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. E isso tem nos feito, muitas vezes, cristãos medíocres, crentes medíocres, discípulos de Jesus medíocres. Aí, seguir a Jesus, nesse entendimento, né, seguir a Jesus por livre e espontânea vontade, recebendo gratuitamente a sua salvação, e seguir a Jesus vai custar para nós, vai custar, podemos dizer assim, tudo. Jesus mesmo mostrou o custo do seu comprometimento, né? Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. E eu quero exatamente em cima deste versículo ver aqui o custo que nós vamos ter por seguir a Jesus. Ok? Então vamos lá, né? Nós podemos ver o texto bíblico, e ele nos fala exatamente assim: se alguém quiser vir após mim, Lucas 9, 23, né? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, qual é o preço? Qual é o custo de seguirmos a Jesus? O primeiro custo, ou o primeiro fator que nós temos que levar em conta, né, o preço que nós temos que pagar, o custo que nós temos que ter, é o custo de negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Jesus, quando diz para os seus discípulos que as pessoas precisavam negar a si mesmo, ele não quis dizer que nós deveríamos negar as coisas a nós mesmos, né? Como algumas pessoas fazem por aí. Porque negar a si mesmo é eu não ter um carro, é eu não ter uma casa, é eu não ter um trabalho rentável. Não foi isso que Jesus disse, não foi negar as coisas a nós mesmos, né? Como deixando de fazer algumas coisas. Jesus não chama seus seguidores para deixar certos objetos ou atividades. Ele nos chama para nós podermos viver uma vida diferenciada, a começar deixando o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. É isso que é negar a si mesmo. É você deixar de ser egoísta, de ser egocêntrico, de pensar somente em si, de olhar as coisas para poder ver aonde você vai se beneficiar, e então é deixar tudo isso para seguir Jesus. Não mais vivamos por autopromoção, autoestima ou autorrealização, mas vamos viver pelo amor do Evangelho de Jesus Cristo, impregnado em nós através da salvação que recebemos de Cristo Jesus e através da decisão que nós temos de seguir o Mestre, seguir a Jesus. Não podemos, meus queridos, não podemos mais viver uma vida de demanda pelos nossos direitos, por aquilo que nós queremos, porque eu acho.
né? É aquilo que eu já falei alguns domingos atrás, as pessoas se declaram, porque eu sou filho do rei, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo. Não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Não foi isso que ele nos ensinou. Ele pode nos abençoar? Sim, pode. Pode nos dar tudo aquilo que a gente até deseja. Mas seguir a Jesus significa nós abrirmos mão deste egoísmo, deste egocentrismo, dessa forma de eu estar controlando a minha vida, de eu estar querendo fazer do meu jeito, de eu estar sempre determinando o que devo fazer. E é exatamente isso que o texto nos diz. Que para o preço que nós vamos pagar por andar nos passos de Jesus, o primeiro custo é de negar a si mesmo. Significa que não mais viveremos uma vida comprometida com a busca da nossa própria felicidade. Devemos renunciar a nós mesmos, devemos virar as costas, né, para o nosso ego, para o nosso egoísmo. Vamos viver uma vida conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ser semelhantes a Jesus em tudo, principalmente quando nós negamos assim aqueles desejos e que muitas vezes esses desejos egoístas, eles tomam o lugar de Deus na nossa vida e nos afastam de Deus. Quantas e quantas pessoas que estão aproveitando esse tempo da pandemia, né, que não estão mais se conectando com as pessoas da sua comunidade cristã, que não estão mais participando dos cultos, né, online, dos cultos que são promovidos pelas suas igrejas. Por quê? Porque elas estão olhando apenas para si, o que é bom para elas. Então elas não querem ter compromisso com Jesus. A gente tem um equipamento, um aparelho de celular como esse, e a gente se conecta a tantas coisas, né? Redes sociais, a Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, tantas coisas. Mas muitas vezes usar o recurso que nós temos para podermos ter um momento, por exemplo, de comunhão e de oração junto com os nossos irmãos, já que não está dando para fazer de maneira presencial, e até porque presencial muitas pessoas elas arrumam tantas desculpas, tantas coisas que tem que fazer antes, para não participar e não participam, que também estão fazendo as mesmas coisas e não participando nem de forma remota, né? Podiam estar lá no conforto da sua casa, participando, buscando, orando, e não estão fazendo isso. Por quê? Porque estão olhando somente para o seu próprio umbigo, olhando para si mesmo, para as suas necessidades, para aquilo que eu quero. Lembra da parábola que Jesus contou do homem que era muito inteligente e que ele fez sua fazenda teve uma produção incrível, e aí ele então ficou pensando, o que eu vou fazer? Eu tenho muitas coisas. Aí ele pensou, já sei, vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores e vou guardar tudo ali. Depois que ele fez tudo isso, ele disse, alma, come, bebe e folga, né? Porque você tem esse depósito muitos bens para muitos dias. E a palavra de Deus diz o quê? Uma voz apareceu e disse, louco, esta noite perderão a tua alma. O que você tem preparado? No começo esse homem disse assim, eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer as minhas coisas. Quer dizer, ele estava olhando apenas para ele. Isso não é ser seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus, ele não olha para ele. O seguidor de Jesus olha para Jesus. Por isso que o primeiro custo para seguir a Jesus, para andar nos passos de Jesus, é negar a si mesmo. Nós estamos cheios hoje na nossa igreja, nas nossas igrejas, de pessoas, de crentes nominais. Pessoas que são crentes por conveniência. Pessoas que vão muitas vezes na igreja, porque eu quero apresentar meu filho, né? Nasceu meu filho, eu quero apresentar. Porque eu queria pedir oração para mim. Olha, eu passei num concurso, eu queria ir lá na frente para poder agradecer. As pessoas querem autopromoção, autoprivilégio, mas não querem compromisso com a cruz de Cristo. Não querem compromisso com o Senhor Jesus. O custo de andar nos passos de Jesus, o primeiro deles, é negar a si mesmo, é negar o seu ego, é negar esse egocentrismo, é negar as suas vontades. É de fato você ver o seguinte, poxa, eu podia estar ajudando, contribuindo para o reino de Deus, mas eu não. Fico em casa, sentado, dando desculpa, ou eu vou para o shopping porque ir para a igreja, ou participar das salas de oração, participar das coisas que acontecem no mundo tecnológico virtual, que é o que nós estamos experimentando agora, não podem. Mas podem viajar, podem ir para o shopping, podem ir para vários lugares. É uma coisa para se pensar, porque infelizmente é aquilo que eu falo, as pessoas estão brincando de ser crente. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Porque a Bíblia nos fala bem claramente lá em Mateus,
que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso porque muitas vezes esses que estão dizendo Senhor, Senhor, estão apenas ali por um tempo de conveniência, por um tempo de amizade, e que agora não mais querem ter compromisso. Não têm um compromisso com Cristo. Eles podem ter um compromisso com pessoas, mas não com Jesus. Porque o verdadeiro cristão, aquele que anda nos passos de Jesus, o que ele faz? Ele paga o preço. E o preço que ele paga é negar a si mesmo. E uma outra coisa é o seguinte, que além de negar a si mesmo, né, ele tem o custo podemos dizer assim, da morte do seu ego. Porque negar a si mesmo significa você estar crucificando o seu ego, crucificando a sua vontade. A cruz é mais do que um símbolo de inconveniência, porque Jesus falou sobre a cruz, né? Aquele que quer me seguir, né? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, ela é um símbolo muito maior do que inconveniência. Ela é um símbolo de comprometimento. Ela é um símbolo de morte das minhas vontades, do meu ego, daquilo que muitas vezes estava me dominando. A cruz não é um símbolo de sofrimento, apenas um símbolo de sofrimento, mas de morte. Seguir a Jesus Cristo, comprometendo a viver uma vida semelhante à de Cristo, requer que levemos nosso símbolo de morte. Significa que nós temos que crucificar as nossas vontades, os nossos desejos, né? Crucificar, inclusive, colocar diante de Jesus os nossos pecados, aquilo que muitas vezes tem nos afastado e tem nos tornado pessoas que são negligentes, pessoas medíocres, cristãos medíocres diante do Senhor. Meus queridos irmãos, quando eu estava estudando essa lição, quando eu vi e eu me deparei com essas situações, eu fiquei pensando exatamente em como medíocre muitas vezes eu tenho sido na minha vida cristã. Como medíocre eu tenho sido, porque muitas vezes, em vez de buscar o Senhor em primeiro lugar e colocar o Senhor como primeiro na minha vida, eu coloquei as minhas vontades, eu coloquei os meus desejos, eu coloquei aquilo que eu quis. E muitas vezes sofro consequências dessas escolhas erradas que fiz, colocando a minha vontade, os meus desejos acima de Deus. E aí o que acontece? Aí a gente tem que voltar, pedir perdão, pedir oração para poder resolver todas as situações. Eu não crucifiquei o meu ego. E eu tenho aprendido agora, a cada dia, se eu quero andar nos passos de Jesus, eu preciso crucificar o meu ego, a minha vontade, os meus desejos, aqueles desejos que me dominam, colocar sob o domínio de Jesus, colocar crucificado na cruz que Jesus me deu para eu carregar. A gente muitas vezes tem aquela ideia da cruz, né, dizendo o seguinte, que a cruz é mais uma dificuldade, é mais um problema, né? Fala assim, porque aquele chefe enjoado que eu tenho, porque o meu pai que não é crente, porque a minha esposa que é assim, o meu esposo que é assado, os meus filhos que são rebeldes, eles são a minha cruz. Não, a cruz, ela não é este símbolo de inconveniência, de coisas que muitas vezes estão, principalmente na questão de relacionamentos, estão dando errado na sua vida. A cruz, ela é um símbolo de morte, onde nós vamos matar, onde nós vamos estar deixando morrer o nosso ego, os desejos que dominam o nosso coração. Cada dia de nossas vidas devemos levar nosso símbolo de morte. E isso significa que não mais vivemos para os nossos antigos desejos ou estilo de vida. Não mais vivemos para nós mesmos. E este foi o testemunho do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Eu tenho me perguntado isso. Marcelo, Cristo está vivendo em você, na sua vida? De fato, você tem crucificado o seu ego, os seus desejos? Eu tenho me perguntado isso todos os dias e eu tenho aprendido que eu preciso, para andar nos passos de Jesus, eu preciso ver a morte ou decretar a morte do meu ego, né? O custo da morte do ego, ou seja, o ego, os desejos que me dominam, presos, mortos na cruz.
E aí, o outro custo de andar nos passos de Jesus, né, nós já vimos que o custo de negar a si mesmo, o custo da morte do ego e o custo de seguir Jesus diariamente. Nós devemos seguir a Cristo, devemos andar como Jesus andou, ou seja, do modo que ele andou, não do nosso. Não devemos nos desviar da trilha que ele deixou e que ele está nos conduzindo. Não devemos ir nem para a direita nem para a esquerda. Nós devemos continuar seguindo o nosso glorioso líder, que é Jesus. O custo, e o texto lá nos diz, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Seguir a Jesus é diferente de você ir para a igreja. Seguir a Jesus é diferente de vocês participar, né, das reuniões, da comunhão da igreja. Isto é muito importante. Estar na comunhão da igreja é muito importante. Estar conectado com os irmãos na medida do possível é muito importante. Mas seguir a Jesus vai além disso. Seguir a Jesus significa um compromisso que você assume com ele, de poder andar nos passos dele, de conforme ele andou, e não como você quer andar. Infelizmente, existem muitos que se dizem cristãos, mas a vida dessas pessoas, né, o caminho que elas estão trilhando passa muito longe do caminho que Jesus Cristo descreveu e nos ensinou, dizendo ser ele mesmo o próprio caminho. E ele sendo o próprio caminho, nós temos que andar conforme ele nos orienta. É assustador pensarmos muitos cristãos de imitação, né, que aqueles que se dizem cristãos, mas são imitações baratas, que num dia, né, vão ouvir aquela palavra de Mateus 7:23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Seguir a Cristo diariamente significa você se comprometer com ele. Significa você colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Significa você dizer: Senhor, eu quero obedecer os teus ensinos hoje. Significa você ler a Bíblia e significa você orar. Porque essas duas atitudes de leitura da palavra de Deus e de oração, isso nos faz permanecer nele. E permanecer em Cristo é algo que agrada a Deus. É uma atitude que agrada a Deus. E quanto mais nós permanecemos em Cristo, mais nós caminhamos e seguimos os passos de Jesus e mais nós nos tornamos semelhantes a Jesus. Esse é o preço de nós estarmos andando nos passos de Jesus. Primeiro, negando a si mesmo. Segundo, matando o nosso ego na cruz. E terceiro, seguindo diariamente. Diariamente. Essa semana, né, eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, né, uma pessoa disse para eu estava lá no hospital com meu pai e uma pessoa disse para um paciente o seguinte: não, mas que tomar remédio diariamente não significa todo dia. Né? E eu achei engraçado isso por causa da percepção que essa pessoa tinha do que era diariamente. Diariamente significa todo dia sim. Todo dia. Não é um dia sim e outro não. Não é um dia sim e um mês não. Diariamente, cotidianamente, né, significa nós estarmos andando, no caso, na nossa visão aqui da lição, andando, seguindo Jesus todos os dias. Não tem aquele negócio de você chegar de manhã e acordar assim: hoje eu sou crente, hoje eu vou apertar o botãozinho do ser crente, do ser discípulo de Jesus e pronto. Aí, convenientemente, no meio-dia você fala: não, agora eu vou deixar de ser crente, porque eu vou fazer umas coisas aqui que o crente não faz, né? Então eu aperto o botãozinho e eu deixo de ser crente e faço aquilo que eu tenho que fazer de errado, depois eu aperto o botãozinho para ser crente. Não existe esse negócio desses botõezinhos, desse switch, né? De ficar mudando para ser crente, não ser crente, ser discípulo, não ser discípulo, ser seguidor de Jesus, não ser seguidor de Jesus. Ou você é ou você não é.
Se você fica com essa mentirada, com essa hipocrisia toda, você está em cima do muro, você vai ser chamado de hipócrita, como Jesus chamou várias vezes os escribas e fariseus, os doutores da lei de hipócrita, porque eles diziam ser seguidores da lei de Deus, mas eles não faziam, eles não cumpriam, eles não viviam. Seguir diariamente a Jesus significa nós vivermos a plenitude desse evangelho de Jesus todos os dias da nossa vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até quando você está dormindo. Até quando você está dormindo. Você precisa estar, então, vivendo diariamente, seguindo a Jesus diariamente. Irmãos, essa lição me chamou muita atenção exatamente por isso. Me fez rever qual é o meu compromisso com Jesus. Eu tenho compromisso com Jesus ou eu estou tendo compromisso com uma denominação, com um grupo de pessoas ou com uma organização? Isso me fez pensar e pesar. O meu compromisso é com Jesus ou com organizações, denominação, um grupo de pessoas, com religião, né? Com o quê? E me fez avaliar que eu preciso melhorar o meu compromisso com Jesus. Porque o meu compromisso com Jesus vai me dar respaldo, vai me dar condições de poder me relacionar bem, em comunhão com os meus irmãos, com a igreja, com a nossa denominação, com a nossa religião, aquilo que nós acreditamos e defendemos. Mas o meu compromisso primordial é com Jesus. E ser seguidor de Jesus, e a mensagem do Evangelho muitas vezes nos incomoda por causa disso. Né? E ela é loucura para os que perecem por causa disso, porque ser seguidor de Jesus significa pagar um preço. O de negar a si mesmo, o de crucificar o ego na cruz e o de seguir Jesus diariamente. Não existe o modo stand-by na vida do cristão. Ou ele é cristão o tempo todo, plugado o tempo todo em Deus, ou ele não é. Você é um verdadeiro seguidor de Jesus? Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Jesus não estará contente com nossa vida se meramente alegarmos ser cristãos, sermos crentes, enquanto de fato vivemos em função das nossas próprias ambições. Enquanto nós estivermos vivendo em função daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos, dificilmente nós teremos uma atitude verdadeira de sermos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, de andar nos passos de Jesus. Meu querido, concluo essa minha palavra dizendo que nós devemos abandonar o nosso ego. E ao fazermos isso, Deus nos dará vida. Porque Ele nos fez o convite. Ele nos fortalecerá para que nós o sigamos. Creia nisso. Ao nos comprometermos em segui-lo, a vivermos uma vida capacitada à semelhança de Cristo, receberemos assim como um prêmio, um galardão, né? Como podemos dizer assim, no nosso momento da premiação, a vida eterna. A vida eterna. Porque quando aceitamos Jesus, nós recebemos a salvação. E quando nós seguimos a Jesus, né, comprometidos com Ele, apaixonados por Jesus, Ele estará preparando um lugar excelente para nós na vida eterna. E eu termino exatamente lendo o texto que abri este ciclo de estudos. 1 João capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: nisto sabemos que estamos nele. Olha só, permanecer em Jesus. Nós sabemos que permanecemos em Jesus quando aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você se diz cristão e se diz discípulo de Jesus, permaneça nele. E se você permanece em Jesus, você vai andar como ele andou. Esse é o meu desejo. É isso que eu quero para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa igreja, para a vida de todos aqueles que se aproximarem da gente ali na igreja, para que eles possam entender que nós não estamos ali simplesmente para passarmos o nosso tempo. Nós estamos ali para seguirmos Jesus e para andarmos como Ele andou, porque queremos permanecer em Cristo. Deus nos abençoe. Vamos orar?
Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esta lição, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chama a atenção na Tua palavra. Se nós queremos ser seguidores do Senhor, nós temos que negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir o Senhor. Nós temos que negar as nossas próprias vontades, né? Temos que matar o nosso ego e nós temos que seguir o Senhor diariamente. Ó Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós temos andado tão negligentes no permanecer em Cristo, no seguir os seus passos. Mas nós, ó Pai, a Igreja Batista em Taquari, todos nós estamos neste momento participando deste estudo. Nós queremos de fato aprender a cada dia a seguir Jesus, a andar nos passos de Jesus, a fazermos a diferença no nosso mundo, na nossa comunidade. Ó Deus, venha estar conosco, nos ajude, nos fortaleça, abençoe, ó Pai, a nossa igreja. Traz, Senhor Deus, um avivamento para a nossa igreja. Traz, ó Pai, uma restauração de ânimo, de vigor, de alegria de servir ao Senhor para todas as pessoas da nossa igreja. E agora que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meu querido irmão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Tenha um excelente domingo. Lembrando que às 18 horas nós teremos um culto ao vivo, que será transmitido pelo nosso canal do YouTube e do Facebook. E se você puder comparecer presencialmente no nosso templo, às 18 horas, vá de máscara. Lá nós temos álcool em gel, medição de temperatura, para podermos saber se está tudo certinho com você e para que possamos ter um tempo juntos de louvor e de agradecimento do nome do nosso Senhor Jesus, do nosso Mestre, do nosso glorioso Senhor, que é Jesus. Deus o abençoe. Até a próxima. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque me vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo
está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus único, incomparável, Ele vive está. Vivo está em nós. Ele reina. Ele vive, Sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre para sempre vive. nós. Deus eterno, Deus único, incomparável,